No dia 25 de dezembro de 1989, numa manhã que marcaria para sempre a história da Romênia e de toda a região dos Balcãs, uma série de eventos dramáticos se desenrolou em Târgu Vista, uma cidade que até então permanecia silenciosa diante das mudanças que se aproximavam. O som estrondoso de disparos ecoou pelos ares, anunciando o fim de um regime opressor e o início de uma tentativa desesperada de uma nação que, mesmo com seus sonhos de liberdade, encontrava-se agora mergulhada em uma profunda crise de ruínas, lutando para respirar sob os escombros de uma história de opressão e medo. Em questão de segundos, 2 corpos caíram ao chão coberto de neve, marcando simbolicamente o encerramento de uma era de tirania e o começo de uma nova fase, porém cheia de incertezas e dificuldades para o país que se esforçava para se reerguer. A figura de um homem nasceu na República Checa, enquanto uma mulher, que se tornaria uma das figuras mais temidas e odiadas na Romênia, morreu gritando, rodeada de um ódio visceral e de uma negação dolorosa, numa cena carregada de simbolismo e tragédia. Se porventura vocês se consideram vermes, eu me declaro a mãe dessa nação, uma expressão de força e resistência diante do que foi uma trajetória marcada por decisões extremas e por crimes que transformaram Helena em um símbolo indelével de um horror que o povo romeno jurou nunca mais aceitar. Antes de avançarmos na análise desses acontecimentos, quero destacar que estamos caminhando rumo à meta de alcançar 1 milhão de inscritos. Pode parecer uma distância grande, um objetivo distante, mas com a sua ajuda, com sua participação e apoio, esse sonho pode se tornar realidade. Por isso, é importante que você se inscreva agora, deixe seu comentário e compartilhe essa história. A ascensão de Helena, a mãe da pátria, suas origens e sua trajetória representam uma narrativa complexa, repleta de nuances que merecem ser entendidas em sua totalidade. Para compreender a brutalidade com que ela foi morta, é fundamental primeiro entender quem ela realmente foi, além do mito cuidadosamente construído pela propaganda oficial do regime. Não se trata apenas de uma figura idealizada, mas de uma mulher real, com suas contradições, fragilidades e ambições desmedidas, que muitas vezes foram escondidas sob uma fachada de força e determinação. Nascida em 1116, na pequena vila de Petreste, ao sul da Romênia, Helena Petrescu veio ao mundo dentro de uma família camponesa numerosa e extremamente conservadora. Era a terceira de 6 filhos. Criada em um ambiente onde o trabalho árduo no campo era considerado mais valioso do que qualquer tipo de educação formal. Como muitas meninas da zona rural romena, no início do século XX, ela cresceu longe dos livros, da escola e de qualquer perspectiva de ascensão social, permanecendo analfabeta até os 14 anos de idade. Esse fato, que mais tarde se tornaria um segredo desconfortável, foi ocultado sob camadas de mentiras e diplomas forjados, numa tentativa de esconder suas origens humildes e sua verdadeira trajetória. Mesmo sem uma formação formal, Helena demonstrava desde cedo uma ambição incomum para alguém de sua condição. Enquanto suas irmãs aceitavam os papéis tradicionais de esposa e mãe, ela nutria sonhos de algo mais grandioso. Ainda jovem, decidiu mudar-se para Bucareste, a capital do país, em busca de oportunidades que não estavam ao alcance em sua vila. Lá, começou a trabalhar como operária em uma fábrica de tecidos, uma atividade que a expôs às condições difíceis do trabalho industrial e à dura realidade da classe trabalhadora. Foi nesse período, no final dos anos 30, que ela se aproximou dos círculos clandestinos do movimento comunista, atuantes na clandestinidade, uma vez que o Partido Comunista Romeno era considerado ilegal e vivia na sombra da repressão do regime autoritário. Esses círculos secretos eram o palco de uma resistência silenciosa, onde jovens como Helena buscavam uma esperança de mudança. No cenário tenso e clandestino desses anos, Helena conheceu Nicolae Ceausescu em 1939, um jovem militante de apenas 16 anos, 7 anos mais novo do que ela. Ele era inexperiente, impulsivo, mas profundamente comprometido com a causa comunista, acreditando firmemente na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Para Helena,
Esse relacionamento representava mais do que um simples vínculo afetivo. Era uma oportunidade de projeção política e de transformação pessoal. A união deles ultrapassou os laços amorosos tradicionais, com Figur. Desde então, o percurso de ascensão de ambos os protagonistas se deu de maneira rápida, quase meteórica, mas sempre com uma estratégia cuidadosamente planejada e executada passo a passo, como se fosse uma coreografia meticulosa. Helena, em particular, desempenhava um papel fundamental nos bastidores, posicionando-se como uma peça-chave invisível, porém decisiva, nesse grande esquema de poder. Durante as décadas seguintes, enquanto Nicolás conquistava postos cada vez mais elevados dentro do partido, até alcançar a presidência da nação, no ano de 1974, Helena não se limitava a exercer o papel de uma esposa dedicada ou de uma simples acompanhante. Ao contrário, ela dedicava-se a edificar seu próprio império político, criando uma estrutura de influência e autoridade que se estendia muito além do que uma mulher comum poderia imaginar para aquela época. Sua estratégia não se apoiava em talento técnico, nem em uma formação acadêmica sólida. Ela jamais tivera acesso a uma educação dessa natureza, mas sim na manipulação, no medo e na construção de um culto à personalidade que beirava o delírio coletivo, uma verdadeira obsessão por sua figura. Ela propagava com entusiasmo a imagem de uma figura quase mítica, exaltando-se como uma cientista brilhante, uma pensadora de renome internacional, uma mãe devotada à pátria, que cuidava dos filhos do país com dedicação e sabedoria. Helena era frequentemente apresentada em fotos ao lado de Nicolás, exposta em todos os espaços públicos, de repartições governamentais a eventos oficiais, como símbolo de uma liderança unificada e fortalecida. Sua imagem era tão enaltecida que chegava a ser entalhada em metais, gravada em monumentos e exibida em murais imponentes, perpetuando sua presença na memória coletiva do povo. Mesmo sem jamais ter escrito uma tese, conduzido uma pesquisa acadêmica ou produzido qualquer trabalho científico de verdade, ela recebia prêmios internacionais em congressos de grande prestígio, reforçando a ilusão de sua erudição e capacidade intelectual. O mais espantoso de tudo é que, por trás dessa fachada de erudição e inteligência, Helena era uma mulher com sérias limitações intelectuais. Sua escrita era precária e ela mal conseguia redigir um texto com alguma clareza. Seus discursos eram, na verdade, preparados por assessores que ensaiavam cada palavra, cada expressão, garantindo que ela transmitisse exatamente a mensagem desejada. Suas entrevistas em outros países eram controladas minuciosamente, palavra por palavra, para evitar qualquer deslize ou revelação de sua ignorância. Mesmo assim, ela foi nomeada chefe do Instituto Nacional de Pesquisa Química, recebeu títulos honorários de dezenas de universidades nacionais e estrangeiras e ocupou cargos em várias academias de ciência, tanto no Brasil quanto no exterior. Tudo isso foi cuidadosamente fabricado e sustentado por uma rede de medo, de bajulação e de manipulação de informações. Qualquer pessoa que ousasse contestar sua autoridade, que revelasse sua ignorância, ou que se recusasse a aplaudir o teatro farsesco que ela promovia, era punida de forma severa e rápida. Professores foram demitidos, cientistas silenciados, jornalistas presos. Helena não tolerava críticas e usava seu poder para esmagar qualquer voz dissonante, deixando um rastro de medo e submissão por onde passava. Na verdade, uma mulher tão temida quanto, ou até mais do que Nicolás, escondia-se por trás das cortinas desse palco de poder. Em uma estrutura marcada pela rigidez e pelo clima de intimidação, ela não era uma mera companheira silenciosa, como muitos poderiam imaginar. Ao contrário, sua presença era dominante e sua influência absoluta. Em última análise, Helena tinha a palavra final na determinação do destino de ministros, embaixadores, líderes do partido e até mesmo de generais do exército. Seu gabinete informal funcionava como uma corte de julgamento, onde cada gesto, cada expressão de desaprovação tinha o poder de destruir carreiras inteiras e fazer pessoas desaparecerem da cena pública. Ela mantinha um controle obsessivo sobre todos ao seu redor, vigiando aliados, despistando adversários,
alimentando suspeitas e orquestrando expurgos silenciosos e estratégicos. A própria cúpula do Partido Comunista vivia sob o medo da sua fúria, e relatos de antigos membros do governo revelam que, em reuniões de alta hierarquia, sua palavra muitas vezes prevalecia sobre a do próprio Nicolai, que, ao longo dos anos, parecia cada vez mais submisso à vontade da esposa. Assim, Helena consolidou seu poder, transformando-se não apenas na sombra que guiava por trás das cortinas, mas na força dominante que moldava e controlava cada detalhe do destino de toda uma na. Quando Helena começava a falar, a silenciar todos ao seu redor, com sua voz firme e autoritária, um silêncio quase reverente tomava conta do ambiente, como se suas palavras carregassem uma força que ninguém tinha coragem de desafiar. E, quando ela se irritava, o medo se tornava visível nos rostos das pessoas, que imediatamente se encolhiam, tremendo de medo diante da possibilidade de sua ira. Era uma figura que inspirava tanto respeito quanto temor. Uma presença que não admitia erros nem qualquer sinal de fraqueza, pois seu temperamento era marcado por uma imprevisibilidade assustadora, por uma crueldade que poucos ousavam desafiar, e por uma sede de vingança que parecia não ter limites. Helena não governava apenas ao lado do marido, como uma simples conselheira ou figura secundária. Na verdade, ela exercia seu poder de forma tão contundente que influenciava e direcionava todas as decisões do governo, muitas vezes de forma mais incisiva do que Nicolai, seu esposo e chefe de Estado. Sua influência era tamanha que, em diversas ocasiões, tornava-se difícil distinguir onde terminava a autoridade oficial do líder e onde começava o domínio silencioso, porém absoluto, da camarada doutora, uma força invisível que manipulava os fios do poder nos bastidores. A Romênia, à época, encontrava-se mergulhada em uma das ditaduras mais rígidas, isoladas e paranoicas do bloco soviético, uma verdadeira fortaleza de repressão onde o controle era absoluto. Nesse cenário sombrio, enquanto Nicolai discursava nas praças públicas, apresentando-se como o líder forte e decidido, Helena articulava nos bastidores, tramando e moldando silenciosamente o cotidiano de uma nação inteira. Cada decisão, cada movimento político tinha sua assinatura, e tudo aquilo que moldava a vida dos romenos, a escassez de alimentos, os apagões frequentes, o frio constante nos lares, o medo de falar em público, era resultado de uma estrutura de controle rigorosa, na qual ela desempenhava um papel central e decisivo. A repressão aos dissidentes, a censura total, os expurgos de opositores e a vigilância incessante da segurança eram conduzidos sob seu olhar atento e implacável, como se fosse uma sombra que tudo observava, pronta a agir a qualquer sinal de desvio. Essa mulher, que nasceu numa vila esquecida do interior romeno, uma camponesa analfabeta que jamais imaginou alcançar o poder, conseguiu transformar-se na figura mais temida e odiada daquele período, uma verdadeira rainha vermelha de um estado totalitário. Como ela, e não apenas Nicolai, conseguiu ascender a esse posto de destaque, permanecendo no topo do poder, é uma história envolta em sombras, violência e sangue que poucos ousam explorar, pois revela uma face obscura e assustadora de uma trajetória marcada por violência e manipulação. Seu reinado foi marcado por um terror constante, por nomeações políticas que favoreciam aliados fiéis e por uma crise econômica que agravava ainda mais a situação de um povo já cansado e desesperado. Em 1980, Helena Ceausescu foi oficialmente promovida ao cargo de primeira vice-primeira-ministra da Romênia, uma posição que, a princípio, parecia honrosa e de grande prestígio. No entanto, esse título, na prática, não passava de uma formalidade vazia, uma fachada que escondia a verdadeira extensão de seu poder. Na realidade, Helena já exercia uma influência que ultrapassava em muito as funções burocráticas atribuídas ao cargo, comandando com mão firme e decisão firme, muitas vezes mais do que Nicolai, que era oficialmente o líder máximo do país. Ela aconselhava Nicolai de forma constante, mas, na verdade, governava ao lado dele como uma verdadeira co-governante.
Uma parceira que, silenciosa e implacável, conduzia os destinos da nação. Sua presença era sentida em cada decisão importante, e nenhuma delas era tomada sem sua aprovação. Sua supervisão se estendia a áreas estratégicas, como a educação, a juventude e os assuntos relacionados às mulheres, setores que ela controlava com rigor. As escolas, universidades, creches e instituições sociais funcionavam sob seu olhar vigilante, como se estivessem sob uma constante ameaça, pois qualquer desvio da linha ideológica imposta poderia significar o silenciamento, a demissão ou até a prisão de professores, cientistas e intelectuais que ousassem desafiar o regime. Helena moldava a juventude romena de forma autoritária, como quem esculpe o mais frio e cortante sarcasmo, utilizando o aparato do Estado para fabricar uma geração obediente e leal ao regime. Seu método, no entanto, não era apenas de repressão e controle, mas também de, a década de 80, um período sombrio e de profunda crise, marcou de forma indelével o colapso econômico da Romênia, trazendo consigo uma série de consequências devastadoras para toda a sociedade daquele país. Nesse contexto, Helena, uma figura que parecia caminhar entre o poder e a crueldade, tornou-se cúmplice das ambições desmedidas de Nicolai, seu aliado e líder do regime. Ambos apoiaram de forma fervorosa e sem hesitações um plano audacioso e desesperado, cujo objetivo principal era quitar toda a dívida externa do país a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar o bem-estar de milhões de romenos. A estratégia adotada foi cruel e impiedosa. A exaustão dos recursos nacionais, a exportação de quase toda a produção, alimentos, matérias-primas e bens industriais, deixando a população à míngua, à beira da fome mais desesperadora. Os efeitos dessa política insensata e selvagem se fizeram sentir de maneira brutal na vida cotidiana das pessoas. Enquanto os supermercados de outros países se enchiam de produtos romenos, fruto daquele esforço de exportação, o povo romeno enfrentava uma penúria assustadora, vivendo na escassez e na fome. A carne, símbolo de abundância e nutrição, tornara-se um privilégio quase inalcançável para a maioria, um luxo reservado a poucos, quase uma miragem. Leite, pão e óleo, itens essenciais à sobrevivência diária, eram distribuídos apenas por meio de cupons semanais, que muitas vezes não eram suficientes nem mesmo para alimentar uma criança, deixando os mais vulneráveis à mercê de um sistema que os relegava à privação total. A eletricidade, elemento fundamental para o conforto e a dignidade, era cortada por horas todos os dias, privando as famílias de uma condição básica de vida. O aquecimento, por sua vez, foi drasticamente reduzido, mesmo diante dos invernos rigorosos e implacáveis, que castigavam a população com temperaturas extremamente baixas, especialmente na região dos Cárpatos, onde o frio parecia penetrar até os ossos. Nesse cenário de sofrimento e privação generalizada, Helena e Nicolai viviam como verdadeiros monarcas, afastados da realidade que eles próprios ajudaram a criar. Acumulavam riquezas e bens de forma obscura, escondido em contas secretas no exterior, desfrutando de uma vida de luxo e excessos. Voavam em jatos particulares, erguiam palácios suntuosos e colecionavam obras de arte e joias de valor incalculável, vivendo em um mundo separado, onde a miséria alheia parecia não existir. Anos mais tarde, um romeno, ainda com a dor de tantas perdas na memória, desabafaria com tristeza. Seus filhos choravam de fome todas as noites, enquanto Helena, indiferente às necessidades do povo, adquiria colares de diamantes, ostentando uma riqueza que contrastava brutalmente com a miséria ao seu redor. Ela não tinha uma essência humana verdadeira. Era, na verdade, um monstro disfarçado de mãe do país, uma entidade de crueldade sem limites, uma figura que encarnava a mais desmedida e impiedosa tirania. Contudo, a crueldade de Helena não se restringia à destruição econômica da Romênia, embora essa fosse uma de suas faces mais visíveis. Ela também estava profundamente envolvida nos aspectos mais obscuros e repressivos do regime, atuando com uma dedicação quase sádica na manutenção do controle absoluto.
Sua mente calculista e implacável era a força que orientava os bastidores da repressão, muitas vezes com mais autoridade e influência do que Nikolai, seu próprio marido e líder do Estado. Helena tinha um alcance que se estendia até os porões mais sombrios da temida polícia secreta romena, uma das organizações mais eficazes e brutais de todo o bloco comunista. Sob sua supervisão, a Seguridade deixou de ser apenas um aparato de vigilância para se transformar em um sistema de terror institucionalizado, onde o medo permeava cada aspecto da vida dos cidadãos. Os agentes infiltrados nos mais diversos ambientes, desde as repartições públicas e fábricas até universidades, hospitais e, sobretudo, nas residências particulares, criaram uma atmosfera de paranoia e suspeita. Uma simples frase mal colocada, uma piada sobre o governo ou um desabafo em voz baixa podiam ser suficientes para denunciar alguém. O inimigo podia estar dentro da própria casa, na convivência diária das famílias, onde filhos eram doutrinados desde cedo a delatar seus próprios pais, e maridos viviam com o medo constante de suas esposas, temendo que elas pudessem ser informantes ou traidoras. Ninguém estava realmente seguro nesse regime de opressão total. Prisões eram realizadas. Durante o período do regime, os poetas oficiais frequentemente dedicavam suas palavras mais fervorosas a louvar a Virgem Maria, exaltando suas virtudes e sua presença constante ao lado do Estado. Seus versos eram compostos com esforço, quase como um ritual de devoção que buscava alinhar a cultura popular com os valores propagados pelo governo. Ao mesmo tempo, os jornais estatais, controlados de perto pelas autoridades, exibiam as visitas públicas de Helena, a líder do regime, como se fossem eventos grandiosos, meticulosamente planejados e apresentados de forma mecânica, quase como uma peça de teatro bem ensaiada para mostrar força e estabilidade perante a população. No entanto, por trás dessa fachada cuidadosamente construída, a realidade que se desenrolava era grotescamente oposta a essa imagem de perfeição e harmonia. Entre os anos de 1977 e 1989, Helena emergiu como a principal defensora e a verdadeira arquiteta da chamada sistematização rural. Essa política, na essência, tratava-se de um plano de engenharia social, uma iniciativa que visava reconfigurar o interior do país de uma forma que pudesse apagar, de maneira quase definitiva, a história e a memória coletiva de muitas comunidades. A justificativa oficial era o progresso socialista, mas, na prática, esse projeto tinha como objetivo eliminar qualquer traço de resistência ou identidade histórica que pudesse ameaçar o controle do regime. Como parte dessa estratégia, mais de 7.000 vilarejos históricos, repletos de tradições e memórias de gerações, estavam condenados a desaparecer, suas existências sendo apagadas para dar lugar a uma nova ordem. Igrejas ortodoxas, testemunhas de séculos de fé e cultura local, foram destruídas de forma implacável. Seus edifícios, carregados de simbolismo e história, foram dinamizados de modo a desaparecerem para sempre. Cemitérios, que representavam a memória de famílias e comunidades inteiras, foram profanados e destruídos, como se a história e a espiritualidade fossem obstáculos a serem eliminados para que uma nova narrativa pudesse prevalecer. Casas tradicionais, que durante gerações acolheram famílias e preservaram modos de vida, foram substituídas por blocos de concreto frio, padronizados e construídos de forma rápida, muitas vezes sem a infraestrutura mínima necessária para garantir o bem-estar de seus moradores. Essa substituição massiva e despersonalizada parecia arrancar a alma do país de raiz, como se fosse uma operação de extermínio cultural, silenciosa e impiedosa. As comunidades que habitavam esses locais, que há muito tempo viviam na mesma terra, foram forçadas a abandonar suas casas, muitas vezes sob ameaças ou violência, sendo levadas para complexos habitacionais distantes, onde a individualidade era suprimida e a identidade se diluía em meio à padronização. Para muitos, isso equivalia a arrancar a alma do país pela raiz, como se uma parte vital de sua essência fosse simplesmente extirpada. Enquanto essas transformações destruíam tudo ao seu redor, Helena aparecia frequentemente nas cerimônias de inauguração dessas obras.
Ela posava para as câmeras como uma visionária, como alguém que simbolizava o progresso e a modernidade. Contudo, o que era mais aterrador ainda estava por vir, pois os verdadeiros horrores que seus atos escondiam só seriam revelados muitas décadas depois. Décadas após o fim do regime, documentos confidenciais e testemunhos de ex-integrantes do governo começaram a emergir, trazendo à tona aspectos sombrios e perturbadores de sua atuação. Entre esses relatos, destacaram-se as revelações sobre experimentos médicos clandestinos, realizados em presos políticos e crianças órfãs, que até então permaneciam ocultos sob o véu do silêncio e do segredo. Jovens que estavam internados em instituições estatais, sem voz, sem família e sem direitos, foram usados como cobaias humanas em testes de vacinas e drogas experimentais, muitas vezes com protocolos éticos completamente ignorados ou inexistentes. Essas experiências foram conduzidas de forma clandestina, sem acompanhamento adequado ou consentimento informado, e muitas dessas pessoas adoeceram ou morreram em silêncio, seus nomes e histórias sendo apagados como se nunca tivessem existido, suas vidas simplesmente descartadas como resíduos de um sistema desumano. Quando confrontada com esses relatos, segundo relatos de ex-integrantes do regime, Helena teria reagido com frieza glaciar, afirmando que tais pessoas eram apenas parasitas do Estado, que prestavam um serviço ao povo ao serem usadas nesses experimentos. Essa postura de indiferença e desumanização revelava a verdadeira face de uma mulher, que, por décadas, tinha sido vista como uma líder forte e imponente, mas que na realidade encarnava uma figura cruel e impiedosa. Com o passar dos anos, se você se interessa por temas históricos complexos, repletos de momentos de tensão, revoluções silenciosas e mudanças radicais, deixe seu comentário abaixo, pois quero ouvir suas opiniões e compartilhar mais histórias desse tipo. Assim, seu apoio ao canal é fundamental para que possamos continuar trazendo à tona episódios marcantes, muitas vezes esquecidos ou subestimados, que revelam as fases mais sombrias, mas também mais reveladoras da trajetória da humanidade ao longo dos séculos. Hoje, vamos falar de um episódio que, embora tenha durado apenas alguns minutos, carregava dentro de si décadas de ressentimento acumulado, uma história de queda, de execução e de um ponto de virada que marcaria o início de uma nova era. Tudo começou em dezembro de 1989, numa época em que a esperança de mudança começava a surgir de forma tímida e silenciosa, inicialmente como um simples sussurro nas ruas de uma cidade chamada Timisoara, localizada em uma região marcada por anos de repressão e silêncio imposto pelo regime autoritário. Contudo, esse sussurro logo se transformou em um grito estrondoso, um clamor de liberdade que ecoou por todo o país, tornando-se uma manifestação palpável de resistência. A cidade, que anteriormente se via sufocada pelo peso da opressão, começou a se erguer com uma coragem surpreendente. Tudo teve início com um episódio que, por mais simples que parecesse, simbolizava a resistência. A tentativa de prender o pastor protestante Laszlo Tőkés, acusado pelo regime de incitar o ódio e a desordem. Em vez de se calarem diante dessa ação repressiva, centenas de fiéis e moradores locais se uniram para formar uma corrente humana ao redor de sua residência, numa demonstração clara de que o povo não iria mais aceitar a censura nem a violência do Estado. A repressão veio, é claro, com força e violência, mas, neste momento, já era tarde demais. O povo havia perdido o medo que por tanto tempo havia sido cultivado pelo regime. Em questão de dias, essa resistência silenciosa se transformou numa onda avassaladora, uma revolta que tomou conta das ruas. As ruas da Romênia, um país marcado por décadas de miséria, silêncio imposto e espionagem constante, explodiram em manifestações que misturavam um sentimento de desespero com uma raiva acumulada ao longo de anos de opressão. Nas paredes das cidades, rabiscos e inscrições desafiadoras surgiram como uma forma de resistência visual contra o regime. Entre esses desenhos e frases, destacava-se a inscrição Josti Aușescu, uma expressão que até pouco tempo poderia condenar alguém à prisão ou até à morte.
Essas palavras se tornaram símbolos de coragem e de desafio, aberto ao poder autoritário. A máquina do partido, que até então parecia infalível e imbatível, começou a mostrar sinais de fraqueza, como um relógio que enferruja antes de parar completamente. A pressão popular, que crescia dia após dia, minava a estrutura de poder do regime, deixando suas bases cada vez mais frágeis. Para tentar conter a revolta, o governo enviou tropas às ruas, na esperança de sufocar as manifestações com força bruta. Contudo, muitos soldados, contrariados, recusaram-se a agir contra seus próprios compatriotas, demonstrando que a lealdade ao regime começava a se esvair. A figura do ditador, Nicolae Ceausescu, que até então parecia intocável, começou a mostrar sinais de rachadura por dentro. A sua autoridade, construída com medo e repressão, começou a se desintegrar, e essa rachadura logo evoluiu para um verdadeiro colapso. No dia 21 de dezembro daquele mesmo ano, Ceausescu ainda tentou manter as aparências, convocando um comício monumental na Praça da República, em Bucareste, na esperança de repetir os espetáculos de adoração forçada que marcaram seus anos de poder absoluto. Câmeras estatais foram posicionadas estrategicamente, bandeiras foram hasteadas com orgulho patriótico e os funcionários públicos foram obrigados a participar em massa, sob a ameaça de represálias severas. Helena, ao seu lado, vestia um casaco escuro e exibia uma expressão de falsa confiança, enquanto acenava com uma bandeira de cor vermelha. No entanto, algo saiu do script. Quando Ceausescu começou seu discurso habitual, com um tom impositivo e cheio de autoridade, uma coisa inusitada aconteceu. A multidão, que até então permanecia contida, passou a expressar seu descontentamento com vaias, inicialmente isoladas, que logo se multiplicaram em gritos de protesto e palavras de revolta. Era como se o medo que os olhos de Helena, arregalados de uma forma quase que involuntária, pareciam não compreender completamente a dimensão do que estava acontecendo diante deles. Era como se, naquele instante, uma nuvem de confusão e espanto pairasse sobre ela, dificultando a assimilação de toda a complexidade da situação. Com uma força que parecia não pertencer a ela, ela apertava o braço de Nicolae com uma intensidade quase desesperada, como se, ao fazer isso, pudesse encontrar algum fio de esperança ou resistência contra a realidade que se apresentava. A mulher, que, até então, havia sido uma figura silenciosa, quase autômata dentro do comitê, transformara-se num ser vulnerável e frágil. Uma idosa consumida pelo pânico, com o corpo encolhido e os olhos cheios de medo. O helicóptero, que até então parecia ser o símbolo da esperança de fuga, conseguiu finalmente pousar na pequena e remota cidade de Znagov. Porém, ali, a tentativa de escapar foi frustrada, pois o espaço aéreo foi de imediato fechado, bloqueando qualquer possibilidade de fuga por aquela via. As comunicações, que poderiam ter sido uma tábua de salvação, também falharam, deixando-os completamente isolados e à mercê de uma situação cada vez mais caótica. As ordens contraditórias e confusas que receberam apenas contribuíram para aumentar a sensação de desamparo, deixando-os à deriva, sem direção clara. Malutsan, uma das integrantes do grupo, temendo ser acusada de traição e de colaborar com o inimigo, decidiu abandonar seus companheiros naquele momento de desespero. A partir de então, os que restaram passaram a viver uma verdadeira agonia na Terra, uma existência marcada pelo medo constante e pela necessidade de se esconderem em vilarejos afastados, onde tentavam usar nomes falsos e identidades falsas para evitar serem reconhecidos. Caminhavam de porta em porta, na esperança de encontrar algum abrigo seguro, mas a rejeição parecia ser a única resposta que recebiam. Onde antes se curvavam em respeito, agora as portas se fechavam sem sequer uma palavra, como uma atitude de negação total à presença daquele casal. Poucas horas após sua tentativa de fuga, os dois foram capturados por uma patrulha local, em Botene. Dois policiais, cujos rostos permaneciam anônimos, foram surpreendidos ao reconhecerem as expressões assustadas e desesperadas do casal mais temido do país. Estavam sujos, abatidos, completamente desorientados, vestindo roupas civis que os tornavam quase irreconhecíveis, pois os anos de repressão e de sofrimento
tinham deixado marcas profundas em suas aparências, apagando qualquer traço de distinção de seus papéis anteriores. Helena, que um dia tinha sido alguém que ordenava destinos de generais e ministros, agora chorava silenciosamente, completamente perdida, sem saber para onde seria levada ou o que o futuro reservava para ela. Eles foram conduzidos ao quartel de Targoviste, onde ficaram presos em células improvisadas, montadas às pressas, em condições precárias. Apesar das condições adversas, ainda era possível perceber uma certa tentativa de manter-lhes um mínimo de dignidade, dado o cuidado com a vigilância constante e o cuidado com sua integridade física. A atmosfera no local era carregada de uma tensão palpável, com rumores de que tropas ainda fiéis ao regime marchavam em direção ao quartel, numa tentativa de resgatar o casal, o que aumentava ainda mais o clima de incerteza e de perigo iminente. O tempo, que parecia se tornar inimigo, avançava rapidamente, tornando a espera ainda mais angustiante. E assim, na manhã de 25 de dezembro de 1980 e 90, o novo governo provisório decidiu agir com uma rapidez que não dava margem a hesitações. Um tribunal militar de exceção foi montado às pressas no próprio quartel, uma estrutura improvisada que não oferecia espaço para apelações ou recursos. Não havia espaço para dúvidas, pois tratava-se de uma execução política direta, uma ação que carregava também um forte simbolismo de encerramento de um capítulo sombrio na história daquele país. Era, na verdade, a sentença de morte de um regime paranoico, considerado um dos mais repressivos do leste europeu. Nicolae Teodorescu, advogado do casal, teve apenas 10 minutos para tentar conversar com os seus clientes. Sua única tentativa de salvá-los consistia em aconselhá-los a alegar sanidade, na esperança de evitar que fossem condenados ao fuzilamento. Porém, Helena, que demonstrava uma força interior quase que inata, reagiu com uma fúria que parecia não caber dentro de si. Ela, que um dia havia sido alguém que, em meio ao caos e à devastação provocados por um enriquecimento ilícito de proporções assustadoras, o cenário político e social da Romênia revelava uma face sombria e perturbadora. Mais de US$ 1 bilhão havia sido desviados de forma ilegal, escondidos em contas secretas e cofres clandestinos, enquanto a população, mergulhada na miséria e no sofrimento, via seus recursos serem drenados para sustentar um império pessoal construído com mão de ferro. Este império, que se erguia sobre as ruínas do país, não tinha limites para sua ganância, acumulando luxos incompatíveis com a dura realidade daqueles que viviam na penúria, na fome e na desesperança. O governo opaco e autoritário consolidava seu poder com uma série de crimes contra a humanidade, incluindo a instalação de campos de trabalho forçado, onde aqueles considerados dissidentes eram enviados para trabalhos exaustivos, muitas vezes até a morte. As prisões, verdadeiros depósitos de almas desesperadas, estavam abarrotadas de pessoas que ousaram questionar o regime, incluindo inúmeros jovens que, por sua coragem ou ingenuidade, acabaram sendo presos e torturados. Crianças, por sua vez, eram abandonadas em orfanatos estatais, tratados como meros objetos, depósitos humanos sem qualquer dignidade, vítimas de uma política desumana que não poupava ninguém. O regime também se caracterizava por suas ordens cruéis e diretas, inclusive para abrir fogo contra civis inocentes, numa brutalidade que parecia não ter limites. Uma das provas mais recentes e chocantes dessa repressão brutal foi a morte de dezenas de jovens nas ruas de Bucareste, nas semanas que antecederam o Natal de 1989, uma tragédia que ainda permanecia viva na dor e no luto do povo romeno. Essas mortes, que marcaram uma geração e revelaram a verdadeira face do regime, tornaram-se símbolos de uma violência institucionalizada, uma ferida aberta na alma do país. No meio desse cenário de horror, Helena, uma mulher que parecia ter perdido toda a razão, descontrolou-se completamente. Seus gritos agudos cortavam o ar, enquanto ela clamava desesperadamente, tentando negar a realidade brutal que a cercava. Com uma voz cheia de raiva e desespero, ela levantava a voz, proclamando que tudo aquilo era uma mentira, que seus sacrifícios haviam sido feitos pela Romênia, uma nação que, segundo ela, ainda tinha esperança.
Mas, no fundo, ela sabia que suas palavras já não tinham mais efeito, que essa esperança havia sido destruída junto com seus sonhos e sua dignidade. Nem mesmo os soldados, que com dedos trêmulos e olhos vazios empunhavam armas com a intenção de cumprir ordens que pareciam cada vez mais vazias de humanidade, acreditavam mais naquilo que faziam. Nikolai, ao seu lado, já tinha a aparência de um homem completamente destruído. Um homem que, apesar de tudo, ainda tentava murmurar palavras desconexas, como se buscasse uma explicação para o que acontecia. Ele falava de traições, de conspirações urdidas pelos soviéticos para destruir o sonho socialista romeno, tentando justificar o injustificável, tentando manter uma esperança que se esvaía a cada instante. A apatia que marcava sua expressão contrastava com a fúria descontrolada de Helena, uma fúria que não conhecia limites, uma raiva que se manifestava sem nenhuma tentativa de disfarce ou remorso. Ambos, de alguma forma, pareciam incapazes de sentir arrependimento ou compaixão pelas vítimas de suas ações, pelos jovens assassinados, pelas vidas destruídas por suas ordens. O tribunal, por sua vez, não se via como uma instância de justiça, mas como uma entidade que simbolizava o peso de um regime opressivo que havia sufocado o país por décadas. O julgamento foi rápido e impiedoso, com uma sentença que veio como uma sentença de morte cirúrgica, uma condenação à execução imediata, uma fuzilada final que selaria o destino daqueles que ali estavam. Helena, nesse momento, entrou em um estado de completo descontrole, uma mistura de raiva e desespero. Ela berrou, proclamando que tinha o direito de ser mãe da nação, tentando se libertar dos soldados que, implacáveis, já a cercavam por todos os lados. Mesmo assim, suas palavras se perderam no ar frio daquele pátio militar, cercado por muros cinzentos e câmeras rudimentares que tudo registravam, mas nada podiam impedir. Não havia aplausos, nem reverências, nem qualquer demonstração de respeito. Havia apenas um silêncio pesado, repleto de desprezo por tudo aquilo que ela. No dia 25 de dezembro do ano 1145, uma data marcada por um evento de extrema gravidade e impacto, foi dado um comando que mudaria para sempre a história daquele país. Nesse dia, um pelotão de fuzilamento foi formado, composto por 8 soldados, cuidadosamente selecionados entre dezenas de voluntários, que, naquele momento, se apresentaram dispostos a desempenhar aquele papel tão sombrio. Todos eles, sem exceção, estavam imbuídos de uma vontade intensa de exercer o ato final, de ser o instrumento da morte, de concretizar uma sentença que, para muitos, representava uma espécie de justiça radical e definitiva. A rajada de tiros foi rápida, violenta e ensurdecedora, disparada de modo automático por aqueles soldados, cuja execução soou como um estrondo seco, cortante, quase insuportável de se ouvir. A intensidade daquele ataque foi tamanha que as câmeras que registravam a execução tiveram dificuldades em capturar os poucos segundos finais. Tamanha foi a quantidade de projéteis que foram disparadas em questão de segundos. Foram, ao todo, 120 balas, uma quantidade assustadora para um curto intervalo de tempo, e, ao mesmo tempo, os corpos tombaram ao chão, vítimas do fogo cruzado, em uma cena de horror e violência. Entre eles, Helena, cuja morte foi especialmente brutal e dilacerante. Seus ferimentos eram tão violentos que fragmentos de sangue e tecido se espalharam pela parede do quartel, como testemunho da ferocidade daquele momento. A execução foi transmitida ao vivo pela televisão, um evento que chocou o mundo inteiro e que no dia seguinte foi exibido em rede nacional, causando impacto e indignação em diversos cantos do planeta. Contudo, para muitos romenos, aquela cena foi vista como uma espécie de justiça bruta, uma espécie de catarse coletiva que veio após décadas de silêncio, medo e repressão. Aquele ato tornou-se um símbolo de um país que, enfim, buscava um fim para o terror que o assolava há tanto tempo. Um terror que parecia ter morrido de forma literal, deixando uma marca indelével na história daquele povo. Diante de toda aquela cena, retornamos à questão inicial que motivou a produção deste relato. Por que Helena foi morta daquela maneira, de forma sumária, brutal,
como um animal encurralado no fundo de um beco sem saída. Podemos afirmar que existiram 3 razões fundamentais que sustentam essa resposta. 3 pilares que, juntos, explicam não só o motivo de sua morte, mas também o ódio visceral que a cercava nos seus últimos minutos de vida. A primeira delas foi o medo. O novo governo, instaurado às pressas após o colapso do antigo regime comunista, encontrava-se mergulhado em um caos completo. Em cada esquina, havia receio de que soldados leais, ainda fiéis ao antigo sistema, pudessem reagir de forma violenta ou se insurgir contra a nova ordem. Rumores de tentativas de resgate ou de resgate de figuras importantes circulavam entre os oficiais de alto escalão, enquanto a falta de controle efetivo sobre as forças armadas criava um clima de tensão quase insuportável. A situação era tão delicada que uma tentativa de julgamento público prolongado poderia representar um risco estratégico, podendo transformar-se em palco para discursos inflamados, manifestações de violência ou reações imprevisíveis. Assim, a única solução possível, aparentemente clara e direta, foi eliminar aqueles que poderiam representar uma ameaça de forma rápida e definitiva para evitar que o caos se instalasse de maneira irreversível. A execução sumária, realizada apenas algumas horas após a captura, foi tanto uma medida de contenção quanto uma resposta desesperada a um país à beira de uma guerra civil, onde o medo de uma reação em massa e a necessidade de estabelecer controle imediato prevaleceram sobre qualquer outra consideração. A segunda razão que alimentou aquela violência foi a vingança popular. A população romena, durante décadas, havia sido submetida a uma opressão quase inumana. Não se tratava apenas de uma situação de miséria, que já por si só era suficiente para gerar revolta, mas sim de um controle absoluto sobre todos os aspectos da vida cotidiana. A vigilância constante, a presença de forças de segurança em cada esquina, as prisões arbitrárias, os desaparecimentos forçados, os interrogatórios incessantes, tudo isso havia criado uma atmosfera de medo e de resistência silenciosa, que agora explodia em uma demanda por justiça imediata. As pessoas desejavam ver os responsáveis caírem, não apenas nos papéis ou nas palavras, mas, concretamente, no chão, no sangue, na realidade. Aquele desejo de revanche, de uma punição que fosse tão violenta quanto a opressão sofrida durante anos, alimentava a fúria coletiva. Ela se tornou o símbolo do desprezo, uma figura que, até o último instante, recusou-se a reconhecer seus erros ou demonstrar qualquer sinal de arrependimento genuíno. Mesmo diante de suas próprias vítimas, ela permanecia em silêncio, recusando-se a encará-las de frente, preferindo se agarrar ao poder com uma determinação obstinada, mesmo quando tudo ao seu redor começava a desmoronar de maneira irreversível. Sua postura era de uma frieza quase inumana e, para muitos, ela personificava a dureza de um regime que, ao longo do tempo, havia perdido sua essência, sua alma, sua humanidade. A execução de Helena, se é que podemos usar esse termo, não foi simplesmente uma punição anunciada pelo peso de seus crimes. Ela representou, acima de tudo, um ritual de purificação coletiva, uma espécie de exorcismo nacional, que foi cuidadosamente encenado à luz das câmeras. Parecia uma tentativa de enterrar, de uma vez por todas, os fantasmas da ditadura, como se a violência e o sangue derramados pudessem limpar o passado sombrio que assombrava a nação. Essa cena marcou o fim de uma era, um período turbulento de opressão e silêncio, e o começo de uma nova fase, marcada não por celebrações, mas por uma catarse emocional que buscava libertar o país de suas feridas abertas. Décadas após aquele momento, historiadores, juristas e analistas continuam debatendo intensamente. Teria sido justiça ou vingança? Foi uma resposta legítima a um regime monstruoso? Ou apenas mais uma manifestação bárbara, disfarçada de redenção? Essas questões permanecem em aberto, pois cada perspectiva revela camadas diferentes de uma complexa narrativa histórica. Mas, para aqueles que vivenciaram o frio das casas sem aquecimento, o silêncio imposto pela censura, o medo constante provocado pelas escutas e pelos batidos na porta durante as madrugadas silenciosas, a morte de Helena se tornou mais do que um ato de justiça.
Ela representou o fim de um pesadelo, o primeiro sopro de liberdade que finalmente parecia estar se aproximando. Helena, assim como Nikolai, morreu como viveu, cercada de arrogância e cegueira, obnubilada pelo poder, odiada por milhões e incapaz de perceber o mal que havia plantado em solo romeno. Sua morte foi brutal, sim, porque sua vida foi marcada por brutalidade. O povo nunca esqueceu que, durante décadas, ela tratou toda uma nação como se fosse gado, como se fosse uma massa de manipulação e submissão. E no final, os papéis se inverteram de forma dramática. Os caçadores tornaram-se caça, e a história, implacável, selou sua sentença definitiva. Assim, a justiça popular, alimentada pelo desejo de vingança, cumpriu seu papel, deixando uma lição difícil de ignorar. E o que você achou do conteúdo apresentado hoje? Você já tinha conhecimento dos acontecimentos que levaram Helena e Nikolai a enfrentarem a execução? Concorda com o desfecho dessa história? Compartilhe sua opinião nos comentários, refletindo sobre essa narrativa complexa. Antes de concluir, não deixe de verificar se está inscrito no canal e se o sininho das notificações está ativado para não perder futuras atualizações. E claro, deixe seu comentário de apoio, sua curtida, para que possamos continuar realizando esse trabalho importante e necessário. Muito obrigado por ter assistido até aqui. No card que aparece agora, há outro vídeo que certamente você achará fascinante e que complementa essa história de maneira enriquecedora.